Oi pessoas, aqui é a Nana, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, eu queria conversar um pouco sobre algumas coisinhas que a leitura de Maus me fez refletir. Bom, Maus é uma história em quadrinhos bastante conhecida. O autor, Art Spiegelman, eu não sei se eu tô falando esse nome certo, tá? Ganhou até o prêmio Pulitzer com a publicação dela. Quando eu comprei o meu exemplar, eu sabia que era o autor contando a história de seu pai, um judeu que viveu na pele o Holocausto. Mas eu não tinha ideia de que ele retratava muito do relacionamento dele com o pai dentro dessa história. E nós ficamos sabendo dentro dos quadrinhos como foi que ele começou a escrever a história de seu pai, como eram esses momentos em que eles se sentavam juntos para contar e escrever. Só que como eu não sabia disso, que a gente fica por dentro também do relacionamento do Art com seu pai, foi uma surpresa que trouxe para mim muito mais profundidade pro próprio conteúdo do quadrinho, pro próprio tema. Porque enquanto o Vladek, que é o pai, tá narrando as coisas que viveu, ele fala muito sobre as pessoas que ele perdeu, que ele nunca mais viu, inclusive sobre o relacionamento dele com a mãe do Art. Aliás, o Art começa essa história nos contando a respeito dos seus pais, quando que eles se conheceram, começaram a namorar, se casaram, sobre a vida deles antes do Holocausto. E então ele começa a intercalar entre a história que seu pai está contando e os momentos em que eles estão ali, ouvindo, contar e indo ao encontro dele para conversar, gravar e escrever essa história. Bem, nós sabemos que a história não se esquece das tragédias e absurdos que aconteceram, mas ler um quadrinho narrado por um judeu que viveu em campos de concentração, que perdeu família, amigos, casa e até identidade, traz pra gente o senso de realidade desses acontecimentos. Um livro de história da escola, por exemplo, não nos conta das sequelas que ficaram nas pessoas que viveram tanto sofrimento. E o que o Art traz nesse quadrinho é exatamente isso, a humanidade por trás da história. Inclusive, ela é dividida em duas partes. A primeira foi intitulada como Meu Pai Sangra História, ou seja, por mais que o livro esteja tratando a respeito de um acontecimento histórico de extrema importância, o foco é a experiência de quem viveu o acontecimento, o que foi causado na vida dessas pessoas durante e depois do Holocausto. Retratar a experiência traz muito mais profundidade para o que aprendemos nas aulas de história na escola. Traz proximidade com o leitor, que ao ver o Vladek contando coisas tão absurdas que viveu, como por exemplo, ter de pisar em corpos para conseguir chegar ao banheiro porque era tanta gente assassinada que os corpos se acumulavam, traz um senso de realidade praticamente palpável. Bom, como vocês podem ouvir, a minha voz já embargou em alguns momentos e eu chorei muito lendo esse quadrinho. E eu confesso que chorei também enquanto eu escrevi esse roteiro, porque é impossível você ler o que ele conta e passar ileso. Não tem como não sentir o peso do que ele está te contando, ainda mais sabendo que é uma história real e que o narrador que estamos lendo é um entre milhões dos que sofreram com o Holocausto. Mas a minha surpresa, como eu disse no começo, que me fez pensar muito, foi ter acesso ao relacionamento do Art com o Vladek, que por mais que o filho reconheça a importância de contar o que o pai viveu, de dar voz a ele se demonstra muito impaciente com o jeito do pai. E é muito interessante pensar que ele quis colocar isso dentro do seu livro. Ele poderia não ter posto nada, para não se expor, mas ele escolheu demonstrar as dificuldades de se relacionar com alguém que tem incontáveis sequelas por ter sido vítima de tantas brutalidades. E é nisso que eu quero trazer um pouco da reflexão. Se nós, na nossa vida comum, somos marcados por acontecimentos tão pequenos e ordinários, como eu já citei até no episódio sobre a música do Belchior, somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor, somos moldados por vivências que não se comparam ao que um judeu viveu em Auschwitz, por exemplo. Então, se nossas vidas são marcadas por coisas tão comuns e simples, eu não consigo nem ter dimensão de como é a vida de quem sofreu e suportou tanta dor. Quando o Art se mostra irritado com seu pai, guardando até um prato quebrado, economizando o último centavo que pode, ele nos dá uma lição de que nós não temos noção do quão transformadas as pessoas foram pelas coisas que passaram. Ao mesmo tempo em que ele está contando a história mais dolorosa do mundo, que é a do seu pai, ele está se irritando com as consequências de quem viveu essa história. O autor em nenhum momento esconde como o relacionamento entre eles é complicado. Quando ele nos mostra o Vladek antes do Holocausto e o Vladek pós-Holocausto, a gente percebe que esses acontecimentos o transformaram em outra pessoa, uma pessoa muito mais dura e difícil de lidar. E o Art é uma pessoa que não tem muita paciência para lidar com esse pai cheio de marcas, ele não quer ficar muito tempo perto dele e coisas assim. Então, novamente, o autor poderia não ter retratado nada dessa parte do relacionamento dele com o pai no seu livro, mas é tão importante a gente ter esse reconhecimento de como esses acontecimentos influenciaram e transformaram a vida dele, que eu acredito que o Art fez questão de colocar isso dentro da história. Os acontecimentos das nossas vidas podem sim nos moldar, sejam eles bons ou ruins.
e cada pessoa lida com a vida e suas ocorrências de uma forma. É preciso sensibilidade para saber respeitar isso e ter compaixão, sabendo que os acontecimentos não só podem, como vão marcar vidas de formas que nós não temos nem ideia. A maneira de alguém se relacionar, de cuidar das suas coisas, de se expressar, de viver a vida, cada pequena parte de alguém pode sofrer com as situações que vive. Esse quadrinho me ensinou a ser mais empática, a enxergar para além da forma como as pessoas vivem e se expressam, e também a olhar para os acontecimentos históricos com olhos mais sensíveis e humanitários. Esse quadrinho nos mostra a história em forma de pessoas, ao invés de números e fatos, como estamos acostumados. E obviamente eu recomendo muito a leitura de Maus. Eu sei, vai doer ler isso, mas é necessário. É necessário porque ele nos ajuda a enxergar não a cicatriz que as pessoas carregam, mas as facas que abriram os cortes que geraram tais cicatrizes. Bom, se algum de vocês já leu esse quadrinho, conversa comigo pelas redes sociais. Eu quero muito saber as impressões de vocês. Eu sei que por ser um quadrinho famoso, muita gente já leu. E aqui eu trouxe a minha percepção, mas eu quero muito saber a de vocês também. Eu sei que o tema de hoje foi bastante pesado, mas eu acho que ele é necessário. Então é isso. Até semana que vem. Um beijo e um queijo.